Bom dia, igreja. Boa tarde, boa noite, a paz. Hoje eu queria trazer uma experiência que eu tive, né, lá no Senai, sobre os jovens. Mas primeiro vamos ler uma palavra para poder se encaixar. Essa palavra é sobre a vida do Espírito, os frutos do Espírito e o fruto da carne. Está lá em Gálatas 5, versículo 16. A vida pelo Espírito. Digo porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes impõem-se um contra o outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são conhecidas, as que são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, írias, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vós detais, a quais tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, que é felicidade, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? E eu estava lendo essa palavra quarta-feira. Quarta-feira eu li essa palavra. Quando eu estava lá no Senai, eu li essa palavra. E lá no Senai, a coisa que mais fala é jovens da minha idade. Então, quando eu li essa palavra, eu olhei assim ao meu redor, olhei assim ao redor, tantas almas ali naquele lugar. Eu olhei assim ao redor, mas eu olhei assim, prestei atenção, mas por quê? Eu pergunto assim, mas por quê? Eu prestei atenção assim, por que esses são os frutos da carne? Porque eu não consigo enxergar aqui um fruto de espírito. E tava vendo lá pessoas assumidas, pessoas brincando com brincadeiras tortas, jovens, né? Jovens destruídos por terem escolhido seguir a vontade da carne. Então, esse dia eu me senti tão mal que eu fiquei assim, cara, é tipo você tá num lugar que você não queria estar. Eu fiquei assim, Jesus, volta logo. Jesus, vem logo me buscar. Eu me senti assim, por que eu ainda tô nesse mundo? Eu quero logo ir para Jesus, eu quero logo ir com Ele. Então, eu vi lá tantas almas, um mundo impuro, pois o diabo ele tá entrando na vida dos jovens. Então eu peço, pais e mães, cuidem dos seus jovens, pois o diabo está entrando na vida de muitas pessoas, e essas pessoas insinuam a outras pessoas, entendeu? Então cuidem dos seus filhos, que enquanto ainda são novos, ensinem o caminho para eles. Então esse mundo está impuro, e a gente como igreja tem que purificar ele, porque Jesus veio para salvar os doentes, entendeu? Então eu me senti muito mal naquele dia, pois eu olhei tantas almas lá, pessoas assumidas, adúlteros, entendeu? Então, pessoas perdidas, pois o diabo entrou no coração dessas pessoas. Essas pessoas estão perdidas nas próprias vontades, estão trancadas, estão acorrentadas. Então eu me senti muito mal nesse dia. E eu venho pedir, vamos andar em espírito como igreja. Como igreja, não se contamine com esse mundo.
Peça a Deus, Deus, não deixa eu me contaminar com esse mundo. Mas não depende dele, mas também depende mais de você. Você tem que ter atitude. Você tem que ter atitude. Entendeu? Então não se contamine com esse mundo. Não dê brecha para o diabo entrar. Viva em espírito. Busque santificação todos os dias da sua vida. Busque santificação. Leia a palavra, medite na palavra. Pratique a palavra. Então, o diabo ele tá entrando na vida de muitas pessoas. E para mim, como jovem, tá lá, jovem, ver outros jovens da minha idade, tá lá se perdendo na vida lá, seguindo os desejos da carne. Eu falo, Deus, não deixa eu me contaminar. Não deixa eu me contaminar. Toda vez que eu me sinto muito mal, eu falo, Deus, enche-me do teu espírito. Haverá dias maus. Então, nunca perca a oportunidade. Não sinta vergonha de dizer eu sou cristão. Não sinta vergonha disso. Então, todas as vezes que você tiver chance, peça a Deus, coloque pessoas no meu caminho para falar sobre a tua vida, o que que tu fez. Então, o que que teu filho fez? Então, ensine para ela o que é o evangelho. Ensine para as pessoas o que é o evangelho. Pede para Deus rasgar o véu dessas pessoas, pois elas estão escondidas da verdade. Elas não conhecem a verdade, elas estão perdidas. Jesus está voltando. Ele está na porta, ele está batendo, ele está voltando. Então, você lembra, eu não sei se alguém se lembra quando eu preguei lá, não se conformeis com esse mundo. Não se conformeis com esse mundo. Está escrito, não se conformeis com as coisas desse mundo, pois tudo passará. Então, toda vez que você for pecar ou pensar em pecar, fala, cara, eu tenho uma eternidade por aí. Eu não posso brincar com a minha eternidade. Eu posso ter a vida eterna ao lado do Rei, ao lado do Criador dos Criadores, o Criador de tudo, o Santo dos Santos. Então, toda vez que você for pecar, pensar, cara, é tudo passageiro. E essas pessoas estão muito apegadas no material, mas está escrito, tudo que você vê passa, tudo que não se vê é eterno. Então, elas estão muito apegadas no material, estão muito no tempo, estão muito no carnal, estão muito no temporário. Então, a gente sempre tem que buscar a santidade, buscar o que é eterno. As pessoas estão perdendo sua eternidade, jogando fora por prazeres momentâneos. Jovens que eram para ser o nosso futuro estão se perdendo, pois o diabo está capturando almas. A gente como igreja tem que trabalhar mais nisso. Temos que trabalhar mais, não é só a gente só santificar e ficar só a gente assim no canto parado. Não, a gente tem que avançar, a gente tem que ir atrás de mais almas todos os dias, porque o diabo ele está resgatando almas. Ele está como um leão por aí, pegando almas e almas. Então eu peço para vocês, pais, guardem seus filhos, ensinem a palavra para eles, pois o diabo está capturando jovens, está entrando na vida de jovens, entendeu? Então protejam eles, ensinem a palavra para eles, mostrem a verdade para eles, ensinem o que é o evangelho para eles enquanto eles estão jovens, para quando chegarem a ser adultos não se perderem. Eu sei também, como muitos adultos, tenho muitos amigos que não são da palavra, muitas pessoas no ambiente de trabalho que não são da palavra e que só fazem coisa errada. Então você tá lá para fazer essa diferença. Não se misturem a eles, pois está escrito, vigie seu comportamento quando estiver em grupo. Então você está lá. Então evangelize, fale mais sobre a alma, fale mais sobre a vida de Jesus, porque Ele vive em você. Se Ele vive em você, você não vai ficar só para você, não, é para compartilhar. Dê de graça o que você recebeu de graça. Então não fique só para você. Não tenha vergonha de falar, eu sou cristão, eu sou filho de Cristo, eu nasci de novo. Eu não sou mais eu, porque Cristo vive em mim. Entendeu? Então venhamos andar por Espírito todos os dias da nossa vida, procurando santificação, não se deixando contaminar por esse mundo. Sim, temos quedas, cada um tem sua batalha, mas essas pessoas estão perdidas no material, no temporário, na carne. E a gente como cristão tem que mostrar a verdade para elas. Muitos jovens, eu fiquei decepcionado esse dia, eu me senti tão mal. Falei, cara, eu quero ir pro céu. Eu fiquei assim, cara, a igreja
é minha casa. O reino dos céus é minha casa, pois a gente não é daqui. A gente não é para viver aqui, então não tenha medo, não se apegue ao temporário. Deseje morar no céu, entendeu? Então se Cristo quiser me recolher hoje, Ele me recolhe. Eu tô de braços abertos aqui, entendeu? Então a nossa casa lá no céu, lá no reino dos céus. Então não se misture aqui nessas coisas, porque vai ser um sofrimento eterno, muito ranger de dentes, muito arrependimento no dia que Ele voltar. Ele está muito perto de voltar. Então sempre vigiem, orem, cuidem dos seus filhos, cuidem, espalhem o Evangelho, meditem na palavra todos os dias, busquem santificação todos os dias da vida de vocês, todos os dias, não importa a ocasião. Tá cansado? Não é fácil abrir a Bíblia e ler todos os dias, não é fácil orar todos os dias, mas tá cansado? Cara, coloca Deus em primeiro lugar. Ora, fala a Deus. Lê pelo menos um capítulo e medita na palavra, mas não deixe de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Se teu amigo está te fazendo se afastar de Cristo, renuncia, fala, cara, eu não quero mais amizade contigo, entendeu? Eu não quero mais amizade contigo, pois você só está me afastando, ou se afasta aos poucos. Ou ministra o Evangelho. Se ele não quer te escutar, se está endurecendo o coração dele, ora pela vida dele. Mas se ele realmente está te fazendo afastar, se afasta dele. Eu sempre peço, Deus, me afasta de todas as coisas que me afastam de Ti. Se o mundo está me fazendo afastar de Ti, me afasta do mundo, Pai. Então eu sempre peço para Deus, não deixe me afastar de Ti, pois eu só quero a Cristo. Eu espero que todos queiram isso. Eu espero que todos não se apeguem ao material. Ao material que eu falo, né, móveis não, é material no mundo, no temporário, na carne, dos prazeres, porque a gente tem que viver em espírito, temos que andar em espírito. Então vigiem seus comportamentos enquanto estão em grupos, as conversas. Então vigiem e orem, pois Jesus está voltando. Ele está entrando na vida de muitos jovens. E eu, como cristão lá naquele lugar, eu sei que eu estou pedindo direção para o Espírito para me ministrar e capturar muitas almas, pois Cristo nos chamou para ser pescadores de homens. Então não se contamine com esse mundo, pois esse mundo ele é contagioso. Então se você não vigia, você já vai estar fazendo parte dele. Por quê? Porque você vai estar seguindo o desejo da sua carne. E o desejo da sua carne é o desejo que você quer. Então o desejo da sua carne é o desejo que você quer. Mas não, a gente tem que viver por espírito. Eles sempre estão em conflito um com o outro, batalhando. Briga, luta, guerra. É guerra. Então carregue a sua cruz. Carregue a sua cruz todos os dias. Todos os dias. Não é fácil ser cristão, não é fácil, não é molezinha não. Eu como jovem sei disso, porque eu vivo uma vida de cristão. Não é fácil viver uma vida, porque você está lá procurando santificação todos os dias, enquanto tem pessoas ali que não querem nem saber da eternidade. Eu postei um dia desse nos meus status. A gente tem seguro de muitas coisas, carro, moto, seguro de vida, seguro de coisas que nem precisam, mas a gente tem que ter o seguro das nossas almas. Para onde que elas vão se a gente morrer hoje? Se Cristo quiser nos recolher hoje, a gente vai estar preparado para ir com Ele? Se Ele quiser nos levar hoje, a gente vai estar preparado? Então não importa a ocasião, busquem a Cristo. Busquem, pois está escrito, se não me engano, se minha mente não me engana, é Eclesiastes 3, eu acho. Há tempo para tudo. Eu já falei isso lá na igreja, há tempo para tudo. Então não inventem desculpas. Ai, Cristo, eu tô muito cansado hoje. Mas não tá cansado para assistir uma televisão, para ter uma conversinha no celular. Então sempre procurem ter conversas com Cristo todos os dias, entendeu? Sempre procurem. Tá, vou gravar isso. Então sempre procurem ter conversas com Cristo todos os dias. Fiquem em comunhão com Deus todos os dias da vida de vocês. Procure santificação todos os dias da vida de vocês, para vocês não serem contaminados, pois o diabo ele só está esperando uma brecha só. Ele está entrando em famílias, causando brigas. Tem famílias por aí que estão sendo campos de guerras.
entendeu? Então se a sua família está sendo um campo de guerra, você tá ali para fazer a diferença. Como o pastor disse ontem, sexta-feira, ele falou, você tá ali. Ele não vai esperar uma atitude da pessoa que está perdida, não. Ele vai esperar uma atitude sua. Se você está precisando, se você quer fazer, mas Deus não fez em você, Ele quer fazer primeiro em você, para depois fazer na vida de outra pessoa. Não adianta você querer fazer na vida de outra pessoa, sendo que Ele não fez na sua vida ainda. Então foquem mais na palavra. A palavra é Cristo, foquem mais nisso. Entendeu? Então vamos ver em espírito a cada dia. E eu oro pela igreja todos os dias da minha vida. Orem e vigiem, jejuem, sempre fiquem em contato com Cristo. Não inventem desculpas para servir a Ele. Porque a gente vai ter uma eternidade. Para ter essa eternidade não é fácil. Então eu desejo um ótimo sábado a todos vocês. Eu espero que vocês reflitam sobre essa palavra. Em nome de Jesus, eu sempre oro por vocês. Porque a igreja é família. Então se vocês estiverem precisando, falem comigo, falem com o pastor, falem com os irmãos da igreja. Porque se alguém estiver feliz da igreja, a gente se alegra junto com ele. Se alguém estiver triste, sofrendo, a gente sofre junto. Porque a gente é corpo. Cristo é o centro, Cristo é a cabeça. Então eu desejo um ótimo sábado a todos vocês. Em nome de Jesus, obrigado, amém.